Era uma vez, em uma pequena aldeia cercada por montanhas verdes e rios cristalinos, uma menina chamada Sofia. Sofia tinha 5 anos e era conhecida por sua curiosidade sem fim. Ela sempre queria saber o porquê das coisas e nunca aceitava respostas simples. Um dia, enquanto ajudava sua avó a preparar o pão, Sofia perguntou: Vovó, o que é fé? A avó de Sofia, uma mulher sábia e amorosa, sorriu e decidiu contar-lhe uma história. Há muitos anos, nesta mesma aldeia, vivia um homem chamado Pedro. Pedro era um humilde fazendeiro que cuidava de sua pequena propriedade com muita dedicação. Ele plantava trigo e colhia os frutos de seu trabalho para sustentar sua família. Um ano, uma terrível seca atingiu a região. Os rios secaram, as plantas murcharam e muitos aldeões começaram a perder a esperança. Mas Pedro, apesar de ver suas plantações morrerem, não desistiu. Ele acordava todas as manhãs, olhava para o céu e dizia: Eu acredito que a chuva virá, eu tenho fé. Os vizinhos riam de Pedro e chamavam-no de tolo. Por que você continua a plantar se não há água? Por que você não desiste? Perguntavam. Pedro simplesmente sorria e respondia: Porque a fé é acreditar sem ver. Eu sei que a chuva virá. Meses se passaram e a situação piorou. Pedro continuava a trabalhar em sua terra, regando suas plantas com a pouca água que conseguia carregar do poço, sempre dizendo: Eu tenho fé. Então, um dia, nuvens escuras começaram a se formar no céu. O vento mudou, trazendo um cheiro de chuva, e finalmente as gotas começaram a cair. A chuva veio, forte e constante, revigorando as plantas e enchendo os rios novamente. As plantações de Pedro floresceram e ele teve a maior colheita de sua vida. Os vizinhos impressionados perguntaram-lhe: Como você sabia que a chuva viria? E Pedro respondeu: Eu não sabia, eu acreditava. Isso é fé. Sofia olhou para Noa com olhos arregalados. Então fé é acreditar em algo mesmo quando não podemos ver? Perguntou ela. Exatamente, minha querida, respondeu a avó. Fé é a confiança no que não podemos ver, mas sabemos em nossos corações que é verdadeiro. É como uma semente que plantamos em nossa alma, esperando que um dia floresça. Sofia sorriu, sentindo-se mais próxima de entender esse sentimento misterioso e poderoso chamado fé. E a partir daquele dia, sempre que encontrava um desafio, lembrava-se da história de Pedro e da força invisível que o guiou, a fé. E assim, Sofia aprendeu que a fé não é sobre ver para crer, mas sim crer para ver. E essa lição ficou com ela para sempre, guiando-a em todos os caminhos da vida. Essa história nos ensina que fé não é sobre ter garantias visíveis, mas sim sobre agir com confiança no invisível. Pedro não ficou esperando passivamente. Ele trabalhou, plantou e cuidou do que podia, acreditando que os frutos viriam no tempo certo. Fé, portanto, é a força que nos mantém firmes em momentos de incerteza. É a coragem de agir, mesmo quando não há sinais claros de sucesso, confiando que nossos esforços farão a diferença. É como plantar uma semente e cuidar dela, mesmo sem saber quando ou como ela florescerá. Além disso, a história nos mostra que a fé pode inspirar outras pessoas. Pedro, com sua determinação e esperança, ensinou seus vizinhos sobre a importância de acreditar, mesmo diante das dificuldades. Por fim, a explicação da avó de Sofia resume tudo. Fé é a confiança no que não podemos ver, mas sabemos em nossos corações que é verdadeiro. Essa frase nos convida a cultivar a fé em nossos próprios desafios, lembrando que acreditar é o primeiro passo para ver as transformações acontecerem. Que essa história inspire você a nunca desistir, a plantar suas sementes e a confiar no processo. Porque a fé, assim como Pedro demonstrou, é acreditar para ver e seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto.